li mais um livro da Colleen Hoover. Vou admitir, sou fã. Aliás, eu já admiti várias vezes. Estou falando de Uma Segunda Chance. Eu ganhei esse livro de presente de... Aí, como é que fala? De amigo secreto. Nossa, como é que fala? Como é que eu posso ter esquecido um negócio desse? E aí, chegou em dezembro e eu só fui ler agora, em setembro. Valeu muito a pena. Eu gosto muito dos livros da Colleen. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que acaba torcendo o nariz para ela. Não é o meu caso. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Beleza? Meu nome é Margarete Bretoni, esse é o canal da Magá. De vez em quando eu trarei resenhas de livros, séries ou filmes baseados em alguma história de algum livro que eu tenha lido, lógico, né? Ou de repente eu assisto e... Enfim. E leitura de contos autorais e de primeiras páginas. Eu pego um livro e falo, vou ler as primeiras páginas. 3 páginas eu geralmente leio, tá bom? Se você não se inscreveu no canal ainda, fica aqui no vídeo, aí você se decide se você quer se inscrever ou não. Eu tenho certeza que você vai querer se inscrever. Conversar sobre livro é gostoso, né? Conversar sobre histórias é muito bom. Vamos lá, Uma Segunda Chance. Eu achei interessante o fato de estar falando sobre algo bem fora da curva, né? Bem fora do comum. É a história de uma mulher que foi presa, que teve a filha na prisão, não pôde criar a filha, e aí ela volta para a cidade onde a filha está morando e tenta ter contato com a filha, né? Então a gente vai estar entendendo ali a vida dessa mulher, por que ela quer ter contato e a gente quer dar um abracinho nela, assim. Eu pelo menos quis, né? Vai que de repente tenha pessoas que não queiram, ok. Não vou ficar julgando ninguém aqui não, gente. A protagonista se chama Kenna. Eu já falei pra vocês, já em outros vídeos, que a Colleen, ela coloca umas coisas meio doidas. E aí eu fiquei pensando, qual será a coisa doida dessa vez? Bom, a Kenna, quando ela tem a filha, ela dá um nome. E eu falei, meu Deus do céu, a Colleen, eu acho que ela fica abrindo o dicionário, assim... é isso aqui. O que é isso aqui? Madeira. Vai ser esse o nome da filha. Aí vem aqui, isso aqui, tufão. Vai ser o nome do filho. Porque não é possível uma coisa dessa. A filha se chama Dian, de Carpe Diem. Gente, esse livro começa a se passar já no momento em que a Kenna já saiu da prisão e ela quer recuperar a filha. Ela quer ter um mínimo contato, pelo menos, com a filha. Quando ela estava na prisão, os avós dessa criança entraram com um processo judicial e tiraram todos os direitos dela como mãe, porque ela é presa por homicídio culposo. Então vamos lá, homicídio culposo quer dizer que ela teve culpa pela morte de alguém, e não que que foi intencional, né? Que a morte foi intencional. Ela se envolveu em um acidente, ela estava dirigindo, e o namorado dela morre nesse acidente. Então a gente vai, desculpa, a gente vai passando o tempo, vai entendendo exatamente o que foi que aconteceu, né? Então quando os avós dela sabem que ela está grávida, eles abrem um processo contra ela para tirar a criança dela. E eles conseguem. Ela está na cadeia, ela não vai poder ficar com a criança lá. Ela, no livro diz que se está no final da pena, por exemplo... existe a possibilidade de se conseguir ficar com a criança na prisão. Vamos dizer que faltam 4 meses, 5 meses para ir. Mas ela tinha acabado de ser presa quando descobriu que estava grávida. Então, não tinha passado nem um ano, sei lá. Quando saiu a pena dela, não sei. Isso não entra em detalhe. Mas vamos dizer que deu 1 ano da prisão dela. E ela foi condenada a 7 anos de prisão. Então, ela não tinha como ficar com a criança, né? Ela tem uma mãe horrorosa, que ela tenta falar com a mãe, e a mãe simplesmente tanto faz. Você nunca ligou pra mim, você nunca... nossa vida sempre foi uma porcaria, por que você tá pedindo minha ajuda agora, né? É o tipo de personagem abominável, né? Pois bem, então ela não consegue ajuda, porque ela queria pelo menos que a mãe se interessasse, a mãe conseguisse ter uma aproximação, né, com a neta, para que através da mãe ela pudesse ver a própria filha. Mas a mãe é uma porcaria de ser humano e
simplesmente a abandonou. Então a Kenna ela sai da prisão, ela fica 6 meses trabalhando em um local, em uma casa provisória, alguma coisa assim que ela tem ali, que o governo acaba ajudando um pouquinho. Ela junta um dinheirinho e se muda para essa cidade onde a filha dela está sendo criada, que é onde ela conheceu o Scott, que é o pai da criança. Ela aluga um apartamentozinho simplesinho e vai tentar a vida, vai tentar arrumar um emprego. Tem muita dificuldade, porque ninguém quer dar um emprego a uma ex-detenta. Ela acaba conseguindo trabalho em um supermercado, né? Mas ela acaba um trabalho bem simples, assim, e tal, que ela consegue. E ali ela fica naquela tentativa de conseguir aproximação com a filha, conseguir conhecer a filha, porque ela sequer conhece a filha. É complicado, né? É difícil de se imaginar isso daí. Depois de 5 anos, muitas coisas mudaram, né? Muita coisa mudou por lá. E ela percebe que onde era uma livraria passou a ser um bar. Ela entra nesse bar e aí ela conhece uma pessoa. O barman ali a atende e tal. E existe ali uma atração louca entre um e outro e tudo mais. Mas imediatamente, assim, muito rápido, ela descobre que o barman, na realidade, era o melhor amigo do namorado morto dela. E aí? O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Um monte de porcaria. Porque até dar certo, até ficar tudo bem, acontece, vem aqui, ó, um monte de página dando tudo errado, para depois as coisas começarem a se ajeitarem. Esse amigo é o Ledger, e ele é um cara muito humano. Ele é um cara que ele acredita nas pessoas, ele acredita que as pessoas também conseguem se recuperar, ele acaba sendo mais empático, né? E ela percebe, como eu disse, rapidamente quem é ele, mesmo porque ele acaba dando uma carona para ela e ela vê a picape que ele tem. E ela sabe, aí ela tem a confirmação de que ela está certa, né? De que ele era o melhor amigo do Scott, porque a picape dele é uma picape laranja, a mesma picape que em um determinado momento o Scott foi até ela. E para eles saírem, né? Então ela sabe que é realmente o Ledger. Então ela fica ali, meu Deus, se ele era o melhor amigo do Scott, então ele conhece a minha filha. Eu não conheço. Minha filha já vai fazer 5 anos. Eu não conheço, mas ele conhece. Imaginou? Que sentimento de impotência que deve ser esse, assim? Porque, né, ela é mãe de qualquer forma, né? E aí a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo que o Ledger realmente, ele se dedicou demais a essa menininha. Ele está disposto a qualquer coisa para proteger essa menininha. Inclusive abdicar de um casamento com uma outra mulher, lógico, com a Lia. Escreve com E, mas é inglês, né, gente? Deve ser Lia, né? Eu sempre fico assim. Às vezes eu leio um nome, alguma coisa em português, Leia, ou em inglês, Lia. Dessa vez foi Lia. E ela deixou claro que não gostava, para ela não era natural aquela relação que ele tinha com a menininha e tal, e ela deixou claro que achava que ele não deveria amar essa menininha, por exemplo, amá-la tanto quanto um filho dele mesmo, né? E ele abriu mão do casamento por causa disso, porque ele não ia abrir mão da menina, não ia abrir mão da filha, porque ele estava praticamente ajudando a criar aquela criança, né? Então ele tinha um amor de pai, sim, porque pai é quem cria, né? E então o Ledger ele está disposto a qualquer coisa para proteger a criança, inclusive impedir a mãe de vê-la. Só que o Ledger também é muito empático, então ele começa a perceber que, bem, será que é tudo isso? Será que a gente realmente deve agir? Será que estamos corretos com isso? Então ele começa a se questionar, não só a ele, como aos pais do Scott. Os pais do Scott estão sofrendo demais já há 5 anos desde a morte dele, mas será que eles estão corretos, agindo de forma correta, evitando que a filha conheça a mãe e que a mãe tenha aproximação? Então ele começa a se questionar e ele começa a se aproximar. Como eu disse, existe ali uma atração entre eles e é evidente que chega um momento que ele não resiste.
não resiste, aí, né, dá beijo aqui, beijo ali, mão aqui, e coisa e tal. Só que aí, com isso, as pessoas vão ficando descuidadas, né? E ele fica pensando em como ele conseguiria fazer, no mínimo, tentar conversar com os pais do Scott, tentar entender, tentar mostrar para eles que, bem, a Kenna não é aquele monstro que eles acharam que era, né? E uma coisa interessante que tem vários livros que eu já percebi que a Colleen gosta de fazer, ela coloca o personagem escrevendo um diário, escrevendo cartas, recadinhos, né? Aqui ela escreve cartas para o Scott, porque de qualquer forma ela estava apaixonada pelo Scott quando ele morreu. A culpa foi dela? Foi. Ela foi imprudente? Foi, mas nunca na vida dela ela pensou, ou sequer passou pela cabeça dela algo como aquilo, né? E ela revela aquilo através de uma carta que ela escreveu para o Scott. Ela lê essa carta para o Ledger. E aí o Ledger percebe que, caramba, né? Será que a gente... Será não? A minha pergunta agora tem uma resposta, né? Ela não é tão ruim quanto a gente imaginou. Então eu quero ler alguns trechinhos aqui para você, para contextualizar um pouquinho o que eu estou falando. Mas e se estivéssemos apenas procurando alguém para levar a culpa devido ao nosso imenso sofrimento? Nunca me ocorreu que talvez Kenna estivesse sofrendo tanto quanto nós. Ela amava o cara, ela teve a culpa, mas nunca a intenção, né? Então será que ela não estava sofrendo mesmo? Será que ela era um monstro? Bem, vamos lá. Aqui é quando ela começa a ver a filha, as fotos da filha, vídeos da filha, né? Eu jamais teria imaginado como seria uma mãe ver a filha pela primeira vez. Ver Dian na tela deixa Kenna sem fôlego. Ela põe a mão na boca e começa a chorar, tanto que precisa apoiar o celular nas pernas para poder enxugar as lágrimas com a camiseta. Kenna transforma-se numa pessoa diferente bem diante dos meus olhos. É como se eu estivesse testemunhando o momento em que ela se torna mãe. E talvez essa seja a coisa mais bonita que já tenha visto. E aí ele pede, me desculpe, Scott. E a Kenna, ela sabendo das dificuldades de que ela não está conseguindo se aproximar da filha, que os pais do Scott não querem permitir de jeito nenhum, porque eles a veem como um monstro, a Kenna acaba questionando se realmente ela deveria fazer isso, porque ela vai virar o mundo da filha dela, que a filha dela conhece até então, de cabeça para baixo, né? Então ela questiona. Não estou aqui para preencher algum vazio na vida da minha filha. A filha nem sabe quem é ela. Né? Isso sou eu que estou dizendo, né? A filha não tem a menor ideia, porque os avós não dizem. Os avós só disseram que, em uma vez que ela perguntou que o carro dela é muito pequeno, por isso que ela não consegue ir lá para visitar a Dia. E ela é uma criança pequena, então beleza, ela aceitou. Mas ela perguntou, né? Estou aqui para preencher um vazio na minha vida, porque ela concretamente não era mãe ainda, né? Ela só gerou a criança, teve a criança e sequer pôde ficar com ela, porque ela nasceu prematura e teve que ser levada para a UTI. O que eu ia falar? Itaú? A criança foi levada, o bebê foi levado para uma UTI neonatal. Então ela não conseguiu ficar sequer um dia. E ela tinha conhecimento de que ela ficaria 2 dias com a criança. Nem isso ela conseguiu, né? Então nem mãe ela realmente era, né? Então, eu gostei bastante desse livro, gente. Foi muito interessante, foi muito legal. O fato de ela escrever as cartas e o Ledger descobrir foi o que levou ali a se conscientizar o que realmente aconteceu. Nossa, terminei esse livro e chorei algumas vezes. Sim, terminei o livro e na última frase, o que ela é uma carta que ela escreve para o Scott. Eu chorei de novo. Vale a pena ler esse livro, eu gostei. Eu gosto dos livros da Colleen. Ela tem umas coisas meio, assim, essas coisas doidas, como o nome da menina, Jean. Não faz o menor sentido. E aí já é esperado, sério, eu já fiquei esperando. Ela aborda uns temas complicadíssimos, que esse é um tema muito complicado. Mas eu gosto. De qualquer forma, por mesmo sendo complicado, ela
ela dá o peso certo para isso, sabe? Não é nada exagerado que você termina de ler e fala, caramba, eu preciso de umas 10 sessões de terapia para poder superar isso daí. No meu caso, para mim, não é. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai estar aqui conversando de vez em quando. Eu fiquei emocionada falando sobre esse livro, acho que deu para perceber, né? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aqui, gente. Em algum lugar tem aqui um lugarzinho para você se inscrever. Se inscreva e a gente vai conversar de vez em quando sobre livros, sobre filmes, começos de livros, contos autorais e por aí vai. Vamos formar uma comunidade leitora, combinado? Deixa o seu joinha. Deixa. Gente, vou parar por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, me emocionei, fiquei sem saber o que falar no final. Eita, tudo bem, tá tudo certo.